Epicteto e a arte de viver. Como transformar adversidades em crescimento pessoal. Olá, aqui é o Ricardo e vamos falar de estoicismo. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Como transformar adversidades em crescimento pessoal. Você já se sentiu esmagado pelas dificuldades da vida? Aqueles momentos em que parece que o mundo está desabando sobre você? Pois saiba que há uma filosofia antiga que pode transformar esses momentos de crise em oportunidades de crescimento pessoal. Hoje vamos falar sobre Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, e como sua filosofia pode ajudar você a lidar com as adversidades e usar esses desafios para se fortalecer. Epicteto nasceu escravo, mas sua história nos mostra que não importa onde começamos, mas sim como escolhemos reagir à vida. Ele viveu uma vida cheia de dificuldades e foi até mesmo forçado a trabalhar em condições desumanas. No entanto, apesar de sua escravidão, ele se tornou um dos filósofos mais respeitados de sua época e deixou um legado de sabedoria que ainda ressoa até hoje. A vida de Epicteto é um exemplo claro de como podemos transformar nossas adversidades em oportunidades de crescimento pessoal. Ele não tinha controle sobre as circunstâncias que o cercavam, mas tinha total controle sobre como reagia a elas. E é isso que torna sua filosofia tão poderosa e relevante até os dias de hoje. Epicteto é um dos maiores expoentes do estoicismo, uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga e que ainda influencia muitos de nós hoje. O estoicismo ensina que, embora não possamos controlar o que acontece conosco, podemos sempre controlar como reagimos a isso. E para Epicteto, essa capacidade de controlar nossas reações é a verdadeira fonte de liberdade. Epicteto acreditava que a felicidade não está nas coisas externas que possuímos ou nas circunstâncias em que nos encontramos, mas sim na nossa maneira de pensar e agir. Para ele, a verdadeira liberdade vem quando conseguimos controlar nossas emoções, nossos pensamentos e nossas atitudes, independentemente do que acontece ao nosso redor. Agora, imagine uma situação em que muitas pessoas podem se reconhecer. Imagine perder o emprego. Um dia, você está trabalhando, cumprindo suas responsabilidades, e no outro, o chefe lhe comunica que está sendo demitido. Como você reage a isso? A primeira reação de muitas pessoas pode ser de desespero, frustração e até raiva. Afinal, a perda de um emprego pode ser devastadora. Você pode se sentir impotente, ansioso e inseguro sobre o futuro. Foi exatamente isso que aconteceu com Caio, um homem que, assim como muitas pessoas, enfrentou a perda de seu emprego de forma abrupta e inesperada. Caio não sabia o que fazer. Ele se sentiu perdido, com medo do que o futuro lhe reservaria. Sentiu-se como se o controle tivesse sido tirado de suas mãos. As noites eram longas e os pensamentos negativos começaram a dominar sua mente. Ele começou a questionar suas próprias capacidades e seu valor. No entanto, em um momento de reflexão, Caio se lembrou de um conselho que um amigo lhe dera algum tempo atrás. Leia Epicteto. Curioso, Caio pegou um livro do filósofo estoico e começou a mergulhar em suas palavras. Foi aí que Caio encontrou uma frase que o marcou profundamente. Não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Essa simples, mas poderosa afirmação o fez parar e refletir. Ele se deu conta de que o problema não era a perda de seu emprego em si, mas a maneira como ele estava reagindo a ela. Em vez de se concentrar nas possibilidades de crescimento, Caio estava sendo consumido pelo medo e pela insegurança. Epicteto nos ensina que a nossa reação diante das dificuldades da vida é o que realmente define quem somos. Segundo ele, há coisas que estão fora de nosso controle, como os eventos que acontecem conosco e com os outros, mas também há coisas que estão completamente sob nosso controle. Como escolhemos reagir a esses eventos? Para Epicteto, os sentimentos de raiva, tristeza e frustração não vêm das circunstâncias externas, mas da nossa própria percepção delas. Ou seja, a maneira como interpretamos os eventos é que cria as emoções que sentimos.
Por isso, se aprendermos a mudar nossa percepção sobre as situações, podemos mudar também como nos sentimos e como reagimos. Caio, ao perceber isso, começou a aplicar a filosofia de Epicteto em sua vida. Ele entendeu que, embora não pudesse controlar a perda do emprego, poderia controlar suas ações e pensamentos. Ele decidiu focar no que estava ao seu alcance e parar de desperdiçar energia se preocupando com aquilo que não poderia mudar. A primeira coisa que Caio fez foi atualizar seu currículo. Ele percebeu que a perda do emprego não significava o fim de sua carreira, mas sim uma oportunidade para buscar algo novo e talvez melhor. Caio também começou a aprender novas habilidades e a se preparar para os desafios do mercado de trabalho. Mas o mais importante de tudo, Caio trabalhou sua mente. Ele começou a praticar a filosofia de Epicteto todos os dias, buscando controlar suas emoções e escolhas de maneira mais sábia. Algum tempo depois, Caio finalmente encontrou um novo emprego. Mas o que realmente havia mudado não era o trabalho em si, mas a maneira como ele olhava para a vida. Ele percebeu que, ao adotar a filosofia de Epicteto, ele não apenas conseguiu superar a adversidade, mas também se tornou uma pessoa mais forte e resiliente. A adversidade o havia moldado e ele já não era mais a mesma pessoa que tinha perdido o emprego semanas antes. Caio agora olhava para os desafios da vida com um olhar diferente. Ele não via mais os obstáculos como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Ele havia aprendido a usar as dificuldades como uma ferramenta para se aprimorar e se tornar uma pessoa melhor. Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade não vem de conquistar o mundo exterior, mas de conquistar a nossa mente. A verdadeira liberdade vem de escolher, a cada dia, como reagir às circunstâncias que a vida nos oferece. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para transformar suas adversidades em oportunidades de crescimento? O que em sua vida você pode começar a controlar de maneira diferente? Como Caio fez? Quais são as situações que, ao invés de lhe dominarem, podem se tornar um terreno fértil para o seu desenvolvimento pessoal? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal Ricardo Estoico para mais vídeos sobre como aplicar o estoicismo na sua vida. Lembre-se, não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos escolher como reagir. Até o próximo vídeo. Aqui é o Ricardo e vamos falar de estoicismo? Mas antes, inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. Poder da disciplina e como desenvolvê-la todos os dias. Vamos falar de algo essencial para transformar sua vida: a disciplina. Para guiar essa conversa, imagine sentar-se aos pés de Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores filósofos do estoicismo. Epicteto sabia, como poucos, que a liberdade verdadeira começa na mente e que o sucesso na vida depende de nossa capacidade de agir com propósito e consistência. Antes de começar, já clica no botão inscrever-se e ativa o sininho para receber nossos vídeos diretamente no seu feed. Agora, vamos ao que interessa. Como desenvolver disciplina? Motivação é o ponto de partida, mas disciplina é o motor da vitória. Epicteto dizia que não temos controle sobre as circunstâncias externas, mas temos pleno controle sobre como reagimos a elas. Essa visão está diretamente ligada à disciplina. A motivação pode te empurrar a começar algo, mas somente a disciplina te leva a alcançar resultados consistentes. Muitas pessoas falham em seus objetivos, porque não entendem que disciplina é um hábito, uma prática diária. E o que é mais incrível, ela não exige talento ou habilidades especiais. Disciplina é como um músculo. Pode ser treinada, fortalecida e lapidada. O segredo da disciplina, segundo Epicteto nos ensina que tudo começa com o porquê. Ele dizia: primeiro, diga a si mesmo quem você quer ser, e então haja em conformidade com isso. Esse é o alicerce da disciplina. Pergunte-se: por que estou fazendo isso?
Sem um propósito claro, suas ações serão vazias, sem direção. Pessoas que falham frequentemente não sabem por que estão fazendo o que fazem. Por outro lado, aqueles que têm clareza sobre seus objetivos são movidos por um senso de responsabilidade e propósito que os mantém firmes mesmo nos momentos difíceis. Disciplina e responsabilidade, um casamento perfeito. Epicteto também acreditava que ser livre é assumir total responsabilidade por suas escolhas e ações. Ser disciplinado significa reconhecer que cada pequeno passo, cada esforço diário, contribui para o progresso. Ao contrário do talento, que pode ser inato, a disciplina é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. O grande diferencial entre os que vencem e os que fracassam está no hábito de persistir, de fazer o que é necessário, mesmo quando não há vontade ou motivação. Como treinar a disciplina todos os dias? Defina seu propósito. Epicteto dizia que a chave para a paz interior é alinhar suas ações ao seu propósito. Antes de começar qualquer tarefa, pergunte-se: por que isso é importante para mim? Como essa ação contribui para meus objetivos maiores? Seja consistente, a disciplina é construída na repetição. Como Epicteto nos lembraria, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Reagir com consistência, mesmo diante de desafios, é o que te faz avançar. Treine sua mente para o progresso contínuo. Grandes conquistas não acontecem da noite para o dia. Pessoas disciplinadas entendem que melhorar 1% por dia é mais poderoso do que buscar grandes mudanças de uma vez. Esse jogo do progresso mantém você motivado e engajado. Assuma a responsabilidade por suas ações. Epicteto nos ensina que somos responsáveis por nossa própria vida. Se você não fizer o trabalho, ninguém fará por você. Reconheça o impacto de suas escolhas e use isso como combustível para se manter disciplinado. Disciplina é a base de toda realização. Se você observar grandes atletas, empresários ou pensadores, verá que todos compartilham algo em comum. Eles fazem o que precisa ser feito todos os dias, sem desculpas. Como dizia Epicteto, nenhuma coisa grande é criada de repente, assim como uma pequena planta não se transforma em uma árvore em um instante. Ser disciplinado é um ato de coragem. É escolher o caminho mais difícil, mas mais recompensador. É a capacidade de continuar, mesmo quando ninguém está assistindo. É o entendimento de que cada pequena ação, repetida diariamente, constrói algo extraordinário. A mensagem final de Epicteto sobre disciplina. Disciplina não exige talento, dom ou sorte. Ela é acessível a todos que estão dispostos a treinar sua mente e suas ações. Comece agora. Defina seu propósito, comprometa-se com suas responsabilidades e dê o seu melhor todos os dias. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Como praticar estoicismo no dia a dia? 5 hábitos simples. Aqui é o Ricardo e vamos falar de estoicismo? Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. O estoicismo é uma filosofia antiga que tem atravessado séculos, mostrando-se incrivelmente relevante para a vida moderna. Ele nos convida a focar naquilo que podemos controlar, a aceitar o que não podemos mudar e a viver de acordo com nossos valores mais elevados. Se você está buscando maneiras de aplicar o estoicismo em sua rotina, aqui estão 5 hábitos simples que podem transformar sua vida. 1. Pratique a dicotomia do controle. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é entender o que está sob o nosso controle e o que não está. Segundo Epicteto, algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Na prática, isso significa parar de desperdiçar energia emocional com situações ou eventos além do nosso alcance. Por exemplo, você pode controlar seus esforços em uma prova ou entrevista de emprego, mas não pode controlar o resultado final. Adote o hábito de perguntar a si mesmo: eu posso fazer algo para mudar isso? Se a resposta for não, aceite e siga em frente.
Isso reduz a ansiedade e aumenta sua paz interior. 2. Comece o dia com reflexão estoica. Os estoicos valorizavam muito a reflexão matinal como uma ferramenta para preparar a mente para os desafios do dia. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia sobre como ele antecipava os comportamentos das pessoas e se preparava para lidar com elas com paciência e compreensão. Antes de começar sua rotina, reserve 5 minutos para refletir sobre o que pode acontecer durante o dia. Pense em como você pode agir com sabedoria, coragem e equanimidade. Pergunte-se: que desafios posso enfrentar hoje? Como eu gostaria de responder a esses desafios? Essa reflexão não só ajuda a cultivar uma mentalidade positiva, mas também dá a você um senso de controle sobre suas emoções e reações. 3. Aceite as adversidades como parte do crescimento. Os estoicos viam as dificuldades da vida como oportunidades para crescer. Segundo Sêneca, as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho extenuante fortalece o corpo. Ao se deparar com problemas, tente mudar sua perspectiva. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que eu posso aprender com isso? Por exemplo, se você enfrenta um atraso no trânsito, veja isso como uma oportunidade de praticar a paciência. Se você receber uma crítica, use-a para refletir e melhorar. Esse hábito não elimina os problemas, mas muda sua relação com eles, ajudando você a encarar os desafios com resiliência e propósito. 4. Pratique o autocontrole e a temperança. O estoicismo enfatiza a temperança como uma das 4 virtudes cardeais. Isso significa evitar excessos e manter o equilíbrio em todas as áreas da vida. Na prática, você pode exercitar o autocontrole em situações cotidianas como na alimentação. Evite comer em excesso e aprecie o que você tem. Nas redes sociais, limite o tempo que você passa navegando e seja consciente sobre o conteúdo que consome. Nas reações emocionais, respire fundo antes de reagir a algo que o irrita. Pergunte-se se vale a pena gastar energia com isso. Cultivar o autocontrole não é só sobre renúncias, mas também sobre encontrar prazer na moderação e no que é essencial. 5. Finalize o dia com autoavaliação. Os estoicos acreditavam que a avaliação constante era essencial para o crescimento pessoal. Sêneca sugeria que, antes de dormir, devemos revisar nossas ações do dia e refletir sobre o que fizemos bem e o que poderíamos melhorar. No final do dia, reserve alguns minutos para refletir. Eu reagi com sabedoria diante dos desafios? Eu mantive o controle sobre minhas emoções? Há algo que eu possa fazer de maneira diferente amanhã? Esse processo de autoavaliação é uma forma poderosa de se conhecer melhor e de ajustar continuamente seu comportamento para viver de acordo com seus valores estoicos. Praticar o estoicismo no dia a dia não significa adotar uma vida de austeridade extrema, mas sim aprender a viver com sabedoria, coragem e tranquilidade. Com hábitos simples, como a reflexão matinal, o autocontrole, a aceitação das adversidades e a autoavaliação, você pode incorporar os princípios estoicos em sua vida cotidiana e encontrar maior significado e paz interior. Lembre-se, a prática do estoicismo é um processo constante. Cada pequeno passo que você dá em direção a uma vida mais alinhada com esses princípios é um progresso significativo. Que tal começar hoje? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Ricardo e vamos falar de estoicismo. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. Como lidar com críticas de forma estoica? A crítica é uma parte inevitável da vida. Seja no trabalho, nas relações pessoais ou mesmo nas redes sociais, todos enfrentamos algum tipo de opinião negativa sobre o que fazemos ou quem somos. No entanto, a maneira como reagimos às críticas pode determinar nosso crescimento e nossa tranquilidade emocional. O estoicismo, uma filosofia prática que visa o autodomínio e a serenidade, oferece valiosas ferramentas para lidar com críticas de forma construtiva e equilibrada. Entenda a natureza da crítica.
Os estoicos ensinam que não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, e as opiniões alheias são um exemplo perfeito disso. Quando recebemos uma crítica, o primeiro passo é separar o que depende de nós, como reagimos, do que não depende, o que foi dito. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: se algo externo o perturba, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso está em seu poder de mudar. Assim, a crítica só terá o peso que dermos a ela. Avalie a intenção por trás da crítica. Nem toda crítica vem de um lugar malicioso. Algumas são construtivas e podem oferecer insights valiosos para o nosso crescimento. Outras podem ser fruto de mal-entendidos ou de projeções pessoais de quem critica. Antes de reagir, pergunte-se: essa crítica foi feita com o objetivo de me ajudar ou de me ferir? Se a intenção for positiva, veja-a como uma oportunidade de aprendizado. Se for negativa, lembre-se das palavras de Epicteto: quando alguém o insulta, não se esqueça de que é o julgamento dessa pessoa, não a realidade. A opinião de outro não define quem você é, a menos que você permita. Pratique o distanciamento emocional. Uma das principais práticas estoicas é o distanciamento emocional. Isso significa observar a situação como um espectador imparcial, em vez de reagir impulsivamente. Quando alguém nos critica, nossa tendência natural pode ser a de nos defender ou atacar de volta. No entanto, o estoico busca uma abordagem mais racional. Experimente respirar fundo e se perguntar: essa crítica realmente afeta minha essência ou é apenas uma opinião externa? Ao fazer isso, você ganha tempo para responder de forma ponderada em vez de reagir emocionalmente. Use a crítica como espelho. O estoicismo incentiva o autoconhecimento. Quando recebemos uma crítica, é útil analisá-la com honestidade. Pergunte-se: essa crítica tem fundamento? Existe algo que posso melhorar a partir disso? Mesmo as críticas mais duras podem conter uma semente de verdade que, se bem aproveitada, pode nos ajudar a crescer. Sêneca, outro grande filósofo estoico, dizia que ninguém pode nos machucar sem nosso consentimento. Se a crítica for injusta ou infundada, ela não precisa abalar sua paz. Mas se houver algo de verdade nela, veja isso como uma chance de evoluir. Controle seus desejos e vaidade. Muitas vezes, a crítica nos machuca porque estamos excessivamente preocupados com a opinião dos outros. Queremos ser admirados, respeitados e aceitos. No entanto, o estoicismo nos lembra que o verdadeiro valor vem de dentro, não da validação externa. Epicteto aconselhava a não buscar agradar a todos. Se você quer melhorar, esteja preparado para ser visto como tolo ou insensato por outros. Quando você vive de acordo com seus princípios e valores, a crítica perde grande parte de seu impacto. Pratique a indiferença estoica. Lembre-se de que a opinião alheia é como o vento. Pode soprar forte, mas não muda quem você é por dentro. Concentre-se no que está sob seu controle, suas ações e seu caráter. Responda com calma e sabedoria. Se você decidir responder a uma crítica, faça-o com calma e sabedoria. Em vez de reagir de forma agressiva ou defensiva, use a oportunidade para esclarecer mal-entendidos ou demonstrar sua perspectiva. Uma resposta ponderada é mais eficaz do que um confronto emocional. Por exemplo, se alguém criticar seu trabalho, você pode responder: agradeço seu feedback. Vou considerar o que você disse e ver como posso melhorar. Isso demonstra maturidade e abertura, desarmando potenciais conflitos. Foque no longo prazo. As críticas podem parecer dolorosas no momento, mas muitas vezes perdem a importância com o tempo. Quando confrontado com uma opinião negativa, pergunte-se: isso ainda importará daqui a um mês, um ano ou 5 anos? Na maioria dos casos, a resposta será negativa. Desenvolva a resiliência. Cada crítica é uma oportunidade de fortalecer sua resiliência. Encare as críticas como um treino para sua mente, assim como um atleta encara desafios para fortalecer seu corpo. Ao praticar o estoicismo, você aprende a ser mais forte diante das adversidades
e a crescer com cada experiência. Em resumo, lidar com críticas de forma estoica é uma questão de perspectiva e prática. Ao focar no que está sob seu controle, usar as críticas como oportunidades de aprendizado e cultivar a indiferença ao que é irrelevante, você pode transformar opiniões negativas em degraus para o seu desenvolvimento pessoal. Afinal, como diria Epicteto, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim nossa interpretação deles. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Olá, aqui é o Ricardo e vamos falar de estoicismo. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. O poder do presente. Como o estoicismo nos ensina a viver no agora, o mundo moderno está constantemente nos pressionando a olhar para o futuro. Planos, metas, expectativas. Tudo nos empurra para um amanhã que ainda não chegou, nos deixando muitas vezes frustrados, ansiosos e, em alguns casos, até paralisados. Mas e se eu te dissesse que o segredo para uma vida mais plena e equilibrada não está no que virá, mas sim no que já está acontecendo, agora, neste exato momento? O estoicismo, uma filosofia antiga com raízes na Grécia, nos oferece uma maneira de resgatar esse poder do presente e viver de forma mais consciente e serena. O que é o estoicismo? O estoicismo surgiu em Atenas por volta do século III a.C., com filósofos como Zenão de Cítio, Epicteto e Marco Aurélio. Essa filosofia tem como um dos seus princípios centrais a ideia de que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a esses acontecimentos. Ao invés de ser dominado por emoções ou fatores externos, o estoicismo nos ensina a cultivar virtudes como sabedoria, coragem, justiça e moderação, e a manter nossa paz interior diante dos desafios da vida. Mas, o que o estoicismo tem a ver com viver no presente? A resposta está em um dos seus ensinamentos mais poderosos: a aceitação do momento como ele é, a importância de viver no agora. Os estoicos acreditavam que a única coisa que realmente temos controle é o momento presente. O passado já passou, não podemos mais alterá-lo. O futuro ainda não chegou, e muitas das coisas que imaginamos que acontecerão podem nunca acontecer da maneira que esperamos. E ainda assim, grande parte de nossa energia mental é desperdiçada, seja com arrependimentos sobre o que não fizemos ou com preocupações sobre o que ainda não aconteceu. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores filósofos estoicos, escreveu em suas meditações: hoje, apenas o que depende de você está em seu controle, e o que está fora de seu controle pertence ao universo. Aqui, ele nos lembra de que nossa única responsabilidade é como escolhemos viver no momento presente, pois é nele que podemos agir, pensar e sentir. E como isso se aplica na nossa vida cotidiana? O passado e o futuro não devem controlar o agora. A maioria das pessoas ao longo do dia se perde entre o passado e o futuro. No passado, revivemos erros cometidos ou lembranças felizes. No futuro, projetamos expectativas, temores e até fantasias sobre o que ainda está por vir. Mas o que esses dois elementos têm em comum? Eles não estão no presente. O passado não pode mais ser mudado, e o futuro é apenas uma projeção. Quando nos permitimos ficar presos em um ou outro, estamos negligenciando o único tempo real que temos, o agora. Imagine por um momento que você está se preparando para uma apresentação no trabalho. Ao invés de se concentrar no que está fazendo agora, você se perde em pensamentos do passado, preocupando-se com um erro que cometeu em uma apresentação anterior. Ou então, você se imagina fracassando, pensando nas possíveis consequências no futuro. Essas preocupações drenam sua energia e capacidade de agir de forma eficaz no presente. O estoicismo nos ensina que o passado e o futuro são distantes e muitas vezes fora do nosso controle. Ao focar no momento atual, podemos agir com clareza e intenção. A única coisa que realmente podemos controlar é como escolhemos reagir ao que está diante de nós. Como o estoicismo nos ensina a viver no presente?
Aceitação do que não podemos controlar. A primeira lição estoica para viver no agora é aceitar que, no momento presente, não podemos controlar tudo. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, nos lembrou constantemente de distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. As circunstâncias externas, as ações dos outros e muitos outros fatores estão além de nosso alcance. Mas nossa reação a esses eventos está 100% sob nosso controle. Quando aceitamos isso, paramos de nos preocupar com o que está além de nossa capacidade de intervenção e podemos focar naquilo que realmente importa, o que podemos fazer agora, praticar a gratidão pelo momento atual. O estoicismo nos convida a olhar para o momento presente com gratidão. Não importa o quão simples ou difícil seja o dia, sempre há algo pelo que podemos agradecer. Apreciar as pequenas coisas, como o ar que respiramos, o corpo saudável que temos e as oportunidades que se apresentam, pode nos ajudar a desenvolver uma conexão mais profunda com o agora. Gratidão é uma poderosa ferramenta para trazer nossa mente de volta ao presente, longe das distrações do passado e do futuro. Mindfulness e atenção plena. A prática da atenção plena, mindfulness, tem raízes muito semelhantes ao estoicismo. Os filósofos estoicos nos ensinaram a estar atentos ao que está acontecendo agora, sem nos perdermos em pensamentos excessivos. Se você está comendo, coma. Se você está trabalhando, foque no seu trabalho. Se você está conversando com alguém, esteja verdadeiramente presente na conversa. Essa atenção total ao momento não apenas melhora nossa eficácia, mas também nos dá uma sensação de paz interior. O segredo para viver bem não está em acumular mais coisas ou alcançar mais conquistas, mas em aproveitar cada momento como ele é, com presença e atenção. Reflexão diária. Uma prática comum entre os estoicos era a reflexão diária, especialmente no final do dia. Marco Aurélio, por exemplo, dedicava um tempo todos os dias para refletir sobre suas ações, pensamentos e reações. Isso nos ajuda a focar no que fizemos bem e no que podemos melhorar, mas sempre a partir do que aconteceu no presente. Aqui é o Ricardo e vamos falar de estoicismo. Mas antes inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. O estoicismo é uma filosofia antiga que tem resistido ao teste do tempo por sua abordagem prática e transformadora da vida. Entre seus maiores expoentes, destaca-se Sêneca, um dos mais brilhantes pensadores da Roma antiga. Suas reflexões e ensinamentos oferecem uma compreensão profunda sobre como o homem pode cultivar a força interior para superar adversidades e encontrar equilíbrio em meio às dificuldades da vida. A essência do estoicismo em Sêneca. A base do pensamento de Sêneca reside em um princípio simples, mas profundo. O que importa na vida não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Para ele, a verdadeira liberdade e poder vem de dentro, da capacidade de controlar suas emoções, pensamentos e ações, independentemente das circunstâncias externas. Sêneca acreditava que a vida é cheia de eventos fora do nosso controle, como as ações de outras pessoas, os desafios inesperados e até mesmo a morte. No entanto, afirmava que o homem possui um poder inabalável, o domínio sobre sua mente e suas escolhas. Essa força interior é o que permite enfrentar as adversidades com coragem, resiliência e serenidade. Superar adversidades, o papel da razão e da virtude. Sêneca ensinava que a razão é a ferramenta mais poderosa do ser humano para lidar com as adversidades. Ao usar a razão, é possível enxergar a realidade como ela é, sem ser escravizado pelas emoções ou pelos impulsos irracionais. Isso não significa suprimir os sentimentos, mas compreendê-los e direcioná-los de maneira produtiva. Além disso, Sêneca enfatizava a prática das virtudes, sabedoria, coragem, justiça e temperança, como caminho para a verdadeira força interior. A sabedoria permite discernir o que está sob o nosso controle e o que não está. A coragem nos dá força para agir, mesmo diante do medo ou do sofrimento. A justiça nos guia a agir de maneira ética e equilibrada. E a temperança nos ajuda a evitar os excessos, mantendo o equilíbrio mesmo em tempos difíceis. A força interior na prática de Sêneca. A prática dos ensinamentos de Sêneca consiste em aplicar princípios filosóficos no dia a dia para fortalecer a mente e o caráter. Algumas das práticas mais conhecidas incluem
Diferenciar o que está sob seu controle e o que não está. Sêneca dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Esse princípio é a base da resiliência. Focar apenas no que podemos controlar, como nossas escolhas, atitudes e ações, enquanto aceitamos o que não está em nossas mãos. Visualização negativa. Sêneca sugeria imaginar possíveis dificuldades ou perdas antes que elas ocorram. Longe de ser pessimista, essa prática ajuda a preparar a mente para lidar com adversidades e a valorizar o que temos no presente. Por exemplo, ao imaginar a perda de algo importante, aprendemos a apreciá-lo mais profundamente enquanto temos. Autodisciplina e controle emocional. Para Sêneca, nossas emoções são fruto de nossos julgamentos. Quando interpretamos algo como uma tragédia, sentimos dor, mas ao mudar nossa perspectiva, podemos transformar essa emoção. Por exemplo, uma perda pode ser vista como um aprendizado, em vez de um golpe irreparável. Gratidão e aceitação. Sêneca ensinava que aceitar a vida como ela é, com suas alegrias e dores, é um sinal de força. Em vez de lutar contra o que não pode ser mudado, a aceitação traz paz e clareza para agir no que realmente importa. Exemplos de superação na vida de Sêneca. A vida de Sêneca é um exemplo vivo de como a filosofia estoica pode ajudar a superar adversidades. Ele enfrentou diversas provações, como o exílio por ordem do imperador Cláudio e os perigos constantes ao servir na corte de Nero. No entanto, em vez de se deixar abater, Sêneca usou essas experiências para refinar sua filosofia e cultivar a resiliência. Em suas cartas e ensaios, ele compartilhava conselhos práticos sobre como enfrentar o sofrimento, a incerteza e até mesmo a morte. Uma de suas obras mais conhecidas, Cartas a Lucílio, traz ensinamentos profundos sobre como viver uma vida plena e equilibrada, mesmo em meio às dificuldades. Sêneca também nos lembra que a adversidade pode ser uma oportunidade de crescimento. Ele escreveu: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Essa frase nos ensina que, mesmo em tempos de dificuldades, é possível encontrar direção e propósito ao focar naquilo que está sob nosso controle. O estoicismo de Sêneca na vida moderna. Embora seus escritos tenham mais de 2000 anos, os ensinamentos de Sêneca são extremamente relevantes para os tempos modernos. Vivemos em um mundo repleto de incertezas, pressões e mudanças rápidas. Sua filosofia nos ensina a cultivar a resiliência emocional, a enfrentar problemas com coragem e a encontrar significado em meio ao caos. Por exemplo, ao enfrentar uma crise financeira, um problema de saúde ou conflitos no trabalho, os princípios de Sêneca podem ser aplicados para manter a calma, pensar com clareza e tomar decisões sensatas. Em vez de se desesperar, a pessoa que segue seus ensinamentos foca no que pode fazer para melhorar a situação, enquanto aceita aquilo que está fora de seu controle. Conclusão: os ensinamentos de Sêneca vão além de uma simples filosofia. Eles oferecem uma arte de viver que revela a força interior do homem. Ao adotar seus princípios, é possível desenvolver a resiliência necessária para superar adversidades, manter a paz interior e agir com sabedoria em todas as circunstâncias. Assim como Sêneca enfrentou seus desafios com coragem e perseverança, cada um de nós pode usar essa filosofia para enfrentar os trabalhos da vida moderna. A verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentá-las com serenidade e virtude. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Ricardo e vamos falar de estoicismo? Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. O estoicismo é uma filosofia antiga que tem resistido ao teste do tempo por sua abordagem prática e transformadora da vida. Entre seus maiores expoentes, destaca-se Sêneca, um dos mais brilhantes pensadores da Roma antiga. Suas reflexões e ensinamentos oferecem uma compreensão profunda sobre como o homem pode cultivar a força interior para superar adversidades e encontrar equilíbrio em meio às dificuldades da vida. A essência do estoicismo em Sêneca. A base do pensamento de Sêneca reside em um princípio simples, mas profundo. O que importa na vida não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Para ele, a verdadeira liberdade e poder vem de dentro, da capacidade de controlar suas emoções, pensamentos e ações, independentemente das circunstâncias externas. Sêneca acreditava que a vida é cheia de eventos fora do nosso controle, como as ações de outras pessoas, os desafios inesperados e até mesmo a morte.
No entanto, afirmava que o homem possui um poder inabalável, o domínio sobre sua mente e suas escolhas. Essa força interior é o que permite enfrentar as adversidades com coragem, resiliência e serenidade. Superar adversidades, o papel da razão e da virtude. Sêneca ensinava que a razão é a ferramenta mais poderosa do ser humano para lidar com as adversidades. Ao usar a razão, é possível enxergar a realidade como ela é, sem ser escravizado pelas emoções ou pelos impulsos irracionais. Isso não significa suprimir os sentimentos, mas compreendê-los e direcioná-los de maneira produtiva. Além disso, Sêneca enfatizava a prática das virtudes, sabedoria, coragem, justiça e temperança, como o caminho para a verdadeira força interior. A sabedoria permite discernir o que está sob o nosso controle e o que não está. A coragem nos dá força para agir, mesmo diante do medo ou do sofrimento. A justiça nos guia a agir de maneira ética e equilibrada. E a temperança nos ajuda a evitar os excessos, mantendo o equilíbrio mesmo em tempos difíceis. A força interior na prática de Sêneca. A prática dos ensinamentos de Sêneca consiste em aplicar princípios filosóficos no dia a dia para fortalecer a mente e o caráter. Algumas das práticas mais conhecidas incluem diferenciar o que está sob seu controle e o que não está. Sêneca dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Esse princípio é a base da resiliência, focar apenas no que podemos controlar, como nossas escolhas, atitudes e ações, enquanto aceitamos o que não está em nossas mãos. Visualização negativa. Sêneca sugeria imaginar possíveis dificuldades ou perdas antes que elas ocorram. Longe de ser pessimista, essa prática ajuda a preparar a mente para lidar com adversidades e a valorizar o que temos no presente. Por exemplo, ao imaginar a perda de algo importante, aprendemos a apreciá-lo mais profundamente enquanto o temos. Autodisciplina e controle emocional. Para Sêneca, nossas emoções são fruto de nossos julgamentos. Quando interpretamos algo como uma tragédia, sentimos dor, mas ao mudar nossa perspectiva, podemos transformar essa emoção. Por exemplo, uma perda pode ser vista como um aprendizado, em vez de um golpe irreparável. Gratidão e aceitação. Sêneca ensinava que aceitar a vida como ela é, com suas alegrias e dores, é um sinal de força. Em vez de lutar contra o que não pode ser mudado, a aceitação traz paz e clareza para agir no que realmente importa. Exemplos de superação na vida de Sêneca. A vida de Sêneca é um exemplo vivo de como a filosofia estoica pode ajudar a superar adversidades. Ele enfrentou diversas provações, como o exílio por ordem do imperador Cláudio e os perigos constantes ao servir na corte de Nero. No entanto, em vez de se deixar abater, Sêneca usou essas experiências para refinar sua filosofia e cultivar a resiliência. Em suas cartas e ensaios, ele compartilhava conselhos práticos sobre como enfrentar o sofrimento, a incerteza e até mesmo a morte. Uma de suas obras mais conhecidas, Cartas a Lucílio, traz ensinamentos profundos sobre como viver uma vida plena e equilibrada, mesmo em meio às dificuldades. Sêneca também nos lembra que a adversidade pode ser uma oportunidade de crescimento. Ele escreveu: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Essa frase nos ensina que, mesmo em tempos de dificuldades, é possível encontrar direção e propósito ao focar naquilo que está sob nosso controle. O estoicismo de Sêneca na vida moderna. Embora seus escritos tenham mais de 2000 anos, os ensinamentos de Sêneca são extremamente relevantes para os tempos modernos. Vivemos em um mundo repleto de incertezas, pressões e mudanças rápidas. Sua filosofia nos ensina a cultivar a resiliência emocional, a enfrentar problemas com coragem e a encontrar significado em meio ao caos. Por exemplo, ao enfrentar uma crise financeira, um problema de saúde ou conflitos no trabalho, os princípios de Sêneca podem ser aplicados para manter a calma, pensar com clareza e tomar decisões sensatas.
Em vez de se desesperar, a pessoa que segue seus ensinamentos foca no que pode fazer para melhorar a situação, enquanto aceita aquilo que está fora de seu controle. Os ensinamentos de Sêneca vão além de uma simples filosofia. Eles oferecem uma arte de viver que revela a força interior do homem. Ao adotar seus princípios, é possível desenvolver a resiliência necessária para superar adversidades, manter a paz interior e agir com sabedoria em todas as circunstâncias. Assim como Sêneca enfrentou seus desafios com coragem e perseverança, cada um de nós pode usar essa filosofia para enfrentar os trabalhos da vida moderna. A verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentá-las com serenidade e virtude. Aqui é o Ricardo e vamos falar de estoicismo, mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. O estoicismo, uma filosofia prática desenvolvida na Grécia Antiga, tem como um de seus pilares a disciplina e o autodomínio. Para os estoicos, a verdadeira liberdade não é encontrada na ausência de restrições externas, mas no controle interno das emoções, desejos e ações. Essa perspectiva ressoa profundamente em um mundo moderno cheio de distrações e tentações. Mas como a disciplina e o autodomínio podem ser aplicados de forma prática no nosso dia a dia? O conceito estoico de disciplina. Disciplina para os estoicos é mais do que seguir regras ou se forçar a fazer algo. Ela é a capacidade de agir em harmonia com a razão, mesmo diante de impulsos que nos levam a tomar decisões prejudiciais. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." A disciplina estoica começa pelo entendimento de que o autocontrole é essencial para viver uma vida virtuosa. Virtude, nesse contexto, não significa perfeição moral, mas sim agir de acordo com a razão e com valores elevados. Isso inclui dizer não a prazeres momentâneos que nos afastam de nossos objetivos de longo prazo e resistir ao desespero em situações adversas. O autodomínio como chave para a liberdade. Autodomínio é a capacidade de governar a si mesmo, mantendo-se no controle diante de emoções e desejos que podem nos dominar. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade está em não ser escravo de nossos próprios impulsos. Epicteto, outro grande pensador estoico, ensinava: "Nenhum homem é livre se não tem controle sobre si mesmo." Em um mundo repleto de distrações, praticar o autodomínio significa ser capaz de dizer não a estímulos constantes que muitas vezes nos afastam do que é importante. A luta contra os prazeres imediatos. O estoicismo nos alerta sobre os perigos de ceder aos prazeres imediatos. Muitas vezes, esses prazeres são fugazes e vêm à custa do nosso progresso a longo prazo. Seja procrastinando um trabalho importante para assistir à televisão ou gastando dinheiro impulsivamente, esses comportamentos podem nos afastar de nossas metas. Marco Aurélio nos lembra: pergunte a si mesmo a cada momento se esta é a melhor coisa que você pode estar fazendo agora. Essa reflexão constante é uma ferramenta poderosa para cultivar a disciplina e o autodomínio. Exercícios estoicos para cultivar a disciplina. Os estoicos não apenas pregavam a importância da disciplina e do autodomínio, eles também criaram práticas concretas para desenvolver essas qualidades. Aqui estão algumas delas. Prática do desconforto voluntário. Isso envolve deliberadamente se expor a situações desconfortáveis para fortalecer a resistência mental e física. Pode ser tão simples quanto tomar banhos frios, jejuar ocasionalmente ou evitar indulgências desnecessárias. Reflexão diária. No final de cada dia, os estoicos refletiam sobre suas ações, analisando o que fizeram bem e o que poderiam melhorar. Essa prática ajuda a ajustar o comportamento e fortalecer o compromisso com a disciplina. Visualização negativa. Antes de enfrentar desafios, imagine o pior cenário possível.
Isso ajuda a preparar a mente para lidar com adversidades, diminuindo o impacto emocional. Controle da linguagem e dos pensamentos. Os estoicos acreditavam que palavras precipitadas ou pensamentos desordenados levam a ações impulsivas. Cultivar a disciplina começa com o controle do que pensamos e dizemos. Aplicações modernas de disciplina e autodomínio. Embora o estoicismo tenha surgido há milhares de anos, suas lições sobre disciplina e autodomínio são mais relevantes do que nunca. Aqui estão algumas maneiras de aplicá-las no mundo moderno. Gestão do tempo. Em um mundo onde distrações estão em toda parte, a disciplina é essencial para gerenciar o tempo de forma eficaz. Planejar o dia, priorizar tarefas importantes e evitar a procrastinação são formas práticas de aplicar o estoicismo. Controle financeiro. O autodomínio é crucial para evitar gastos impulsivos e construir uma vida financeira equilibrada. Os estoicos ensinariam a usar o dinheiro como uma ferramenta sem se deixar dominar por ele. Saúde e bem-estar. Cultivar hábitos saudáveis, como exercitar-se regularmente e manter uma alimentação equilibrada, exige disciplina e autodomínio. Isso reflete o princípio estoico de cuidar do corpo como um templo para a mente. Relacionamentos interpessoais. A disciplina no trato com os outros envolve não reagir impulsivamente a críticas ou ofensas. Em vez disso, responda com calma e razão, preservando sua paz interior. Benefícios de viver com disciplina e autodomínio. Adotar a disciplina e o autodomínio como princípios de vida oferece inúmeros benefícios. Aqui estão alguns deles. Paz interior. Ao agir de acordo com seus valores, você reduz conflitos internos e vive com mais serenidade. Resiliência. O autodomínio ajuda a enfrentar desafios sem desmoronar emocionalmente. Crescimento pessoal. A disciplina constante leva a melhorias em todas as áreas da vida, da saúde à carreira. Liberdade verdadeira. Ao controlar seus impulsos, você se liberta de hábitos prejudiciais e toma decisões mais conscientes. Conclusão. A disciplina e o autodomínio são pilares fundamentais do estoicismo, oferecendo um caminho para uma vida plena e significativa. Enquanto muitos buscam atalhos para o sucesso, os estoicos nos lembram que o verdadeiro progresso vem do esforço consistente e do controle sobre si mesmo. Ao cultivar essas virtudes, você não apenas alcança seus objetivos, mas também vive de forma alinhada com seus valores, experimentando uma liberdade que vai além do superficial. Afinal, a verdadeira excelência não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Ricardo e vamos falar de estoicismo. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. Marco Aurélio e o poder das decisões espirituais. No auge de seu reinado como imperador romano, Marco Aurélio enfrentava diariamente uma avalanche de decisões. Como um líder que buscava sabedoria além das aparências, ele compreendeu que decisões moldam destinos. A visão estoica nos ensina que cada escolha é uma oportunidade de alinhar nossa vida ao que é essencial. E Marco Aurélio, com seu foco na razão, virtude e espiritualidade, é um exemplo de como decisões fundamentadas em princípios elevados podem transformar não apenas a vida pessoal, mas também a sociedade ao redor. Decisões definem destinos. Marco Aurélio acreditava que o caráter de uma pessoa é moldado pelas decisões que ela toma, sejam elas grandes ou pequenas. Ele reconhecia que decisões cotidianas, como a forma de reagir a uma ofensa ou a escolha de dedicar o tempo ao que realmente importa, eram tão importantes quanto decisões estratégicas de guerra ou governo. Para ele, decisões conscientes e alinhadas com a virtude eram fundamentais. Assim, ele ensinava que, diante da incerteza, devemos recorrer à razão, à prudência
e a paz interior. Sob a ótica estoica, o coração ou a psique não pode ser deixado à mercê das emoções. Como Marco Aurélio escreveu em suas Meditações, a paz interior é encontrada ao focar no que está sob nosso controle e ao aceitar o que não está. Ele sabia que decisões tomadas sem paz interior eram perigosas. A inquietação emocional era um sinal de que a escolha não estava alinhada à verdade ou aos princípios universais. O papel do sacrifício nas conquistas. Não existe conquista sem sacrifício. É uma lição universal que Marco Aurélio viveu intensamente. Ele sabia que o caminho da virtude frequentemente exige renúncia de prazeres imediatos ou atalhos fáceis. Assim como o treinamento militar requer esforço e disciplina, o sucesso em qualquer área da vida demanda sacrifício consciente. O imperador frequentemente refletia sobre a transitoriedade da vida e a importância de aproveitar o tempo de maneira intencional. Ele nos lembra que decisões difíceis, como perseverar em tempos de adversidade ou abrir mão de ganhos rápidos em favor de princípios duradouros, são aquelas que verdadeiramente moldam nossa vida. A conexão espiritual nas decisões. Embora os estoicos não seguissem necessariamente uma doutrina religiosa, Marco Aurélio tinha uma forte noção de que existe uma ordem divina ou universal que permeia a vida. Ele acreditava que a natureza e a razão eram expressões dessa ordem maior e que o ser humano, ao alinhar suas decisões a essa ordem, podia acessar um nível mais elevado de sabedoria. Marco Aurélio enfatizava a importância de ouvir sua consciência, que os estoicos chamavam de voz interior, ou daimon. Essa voz é um guia espiritual, um conselheiro interno que aponta o caminho correto, mesmo em meio à dúvida. Assim como ele buscava clareza em momentos de crise, ele nos ensina que as decisões mais difíceis devem ser tomadas com calma, reflexão e confiança no processo. Oração e reflexão, ferramentas do estoico. Marco Aurélio poderia não chamar sua prática de oração, mas suas meditações diárias eram momentos de conexão com algo maior. Ele buscava clareza, paz e confirmação em suas reflexões. Essas práticas proporcionavam a ele 3 coisas fundamentais. Clareza. Ao refletir profundamente, ele eliminava as distrações e focava no que realmente importava. Essa clareza o ajudava a discernir entre o que era essencial e o que era superficial. Paz interior. A paz interior era o indicador de que ele estava no caminho certo. Quando a mente está em harmonia, é mais fácil tomar decisões sábias. Confirmação. Muitas vezes, a resposta para uma decisão surgia por meio de insights ou sinais ao longo do caminho. Para Marco Aurélio, a vida é um diálogo constante com o universo. Líderes guiados pela virtude. Ao refletir sobre líderes modernos que prosperaram ao alinhar suas decisões com princípios espirituais, encontramos paralelos com os estoicos. Empresários como o fundador do Chick-fil-A, Truett Cathy, e o fundador da Hobby Lobby, David Green, mostram que valores e virtudes podem ser aplicados ao mundo dos negócios. Assim como Marco Aurélio, eles entenderam que decisões baseadas em princípios eternos geram resultados exponenciais. Esses exemplos nos levam a refletir. Nossas decisões estão alinhadas com princípios espirituais ou estamos comprometendo esses valores em busca de resultados rápidos? Convite para decisões alinhadas. Marco Aurélio nos ensina que não devemos esperar pelas adversidades para buscar alinhamento com o divino. Devemos trazer espiritualidade para todas as áreas da vida, pessoal, profissional e familiar. Assim como ele, somos convidados a cultivar a prática diária de reflexão, a alinhar nossas ações aos princípios que acreditamos e a confiar no processo, mesmo quando o caminho parece incerto. Se quisermos transformar nossa vida e nossos negócios, precisamos nos perguntar: estamos dispostos a trazer virtude, sabedoria e espiritualidade para todas as nossas decisões? Quando convidamos o Logos, a razão divina, para guiar nossas escolhas,
criamos não apenas sucesso material, mas uma vida de impacto duradouro. O chamado estoico. Marco Aurélio, mesmo enfrentando batalhas, crises políticas e desafios pessoais, permaneceu firme em seu propósito de liderar com sabedoria e virtude. Ele nos lembra que, para alcançar o sucesso verdadeiro, devemos abraçar o processo, aceitar os desafios e buscar a paz interior em cada decisão. Se essa mensagem ressoou com você, lembre-se de que o caminho estoico não é feito de passos grandiosos, mas de escolhas diárias e intencionais. Como Marco Aurélio escreveu, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Alinhe suas decisões com os princípios universais e veja sua vida se transformar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais.